Quantos pensamentos você tem por dia? Muitos? E se eu lhe dissesse que há uma forma de reduzir esta quantidade excessiva de pensamentos? Uma maneira de suavizar este estresse que temos causado pelo mundo acelerado em que vivemos nos dias de hoje. Imagina colocar a cabeça no travesseiro e não desligar. Continuar pensando no que você vai fazer amanhã? Eu acredito que ninguém gosta disso. Mas sim, colocar a cabeça no travesseiro e desligar de tudo. Isso não é muito bom? E se isso fosse possível, não só na hora de dormir, você poder desligar a mente, mas sim também na maior parte do seu tempo. Seja trabalhando, viajando, se divertindo, você estaria ali, naquele momento, apenas apreciando sua experiência com 100% de presença no agora. Isso é totalmente fora da nossa imaginação e até meio difícil de acreditar que isso seja possível. E a solução para isso é meditação. Mas quando falamos em meditação, logo imaginamos um monge no alto da montanha meditando o dia inteiro. E também atribuímos um conceito, uma etiqueta religiosa a essa prática. Mas olha só, presta atenção. Se a gente parar e analisar essa prática, a meditação, você senta, fecha os olhos e respira. E você coloca atenção, você foca na sua respiração. E isso traz uma calma, não só para você, mas também para a sua mente, acalmando o fluxo contínuo de pensamentos. Poderíamos chamar de treino de foco, treino de mente, porque no final das contas, onde isso mais afeta, onde mais colhemos os benefícios, é na mente, é tendo o controle maior das emoções, captando um pouco mais pensamentos ou tendo mais consciência de si mesmo e também um autoconhecimento incrível sobre si mesmo. Mas agora me responda, onde há algo de religioso nisso? Mas por que as pessoas não buscam isso? Ou elas não dão muita importância quando isso lhes é sugerido? Eu acredito que é por simplesmente não conhecer os benefícios que isso pode causar. Também por a prática ser tão simples, uma coisa tão pequena, mas por trás ela ter uma bagagem, algo, que pode drasticamente melhorar a sua vida. Mas as pessoas não buscam isso pelo simples fato de não conhecerem o que isso pode causar na vida delas. O que pode causar na vida delas ou para quem permaneça fazendo essa prática, tendo o hábito por um pouco mais de uma semana. Porque também não é do dia para a noite. No final das contas, essa prática é tão simples que as pessoas não dão muito valor a ela. Mas é inimaginável o que ela pode causar de melhorias na sua vida. Eu já venho há alguns anos praticando isso, meditação. E hoje eu trago aqui para o Top Livros A Arte da Meditação de Michael Richard. Comecei a ler esse livro e ele nos traz tudo que a gente precisa saber sobre meditação. Isso de uma forma bem simples, porque por si só a prática é simples, mas ele traz não só, digamos, a parte técnica, desde a sua postura, o que afeta a sua postura e diferentes formas, a maneira como você respira, visualização e a maneira como você pode até meditar de olhos abertos, fechados, mas em muitas questões de mentalidade, visão de mundo e algumas filosofias que tem de atribuído da meditação de 2000 anos atrás, eles já praticavam isso. Ele nos conta aqui também no começo do livro. E coisas como o ego, como mentalidade, várias questões que eu achei muito interessante. E eu gostaria de trazer aqui, É claro que, como sempre eu digo, não dá para trazer todo o livro, mas eu gostaria de trazer os pontos principais onde eu acredito que poderia te motivar a, pelo menos, ler o livro ou, quem sabe, pesquisar um pouco mais sobre o assunto da meditação, onde me trouxe e trouxe para várias outras pessoas tanto benefício
E isso está à nossa disposição aqui na internet, é só você dar uma pesquisada. Já no primeiro capítulo, o livro já começa nos perguntando por que meditar. E é exatamente o que eu disse, né, até aqui. Mas um complemento muito bom é que ele diz que nos capacitamos ao longo da vida, ao longo do nosso crescimento em diversas coisas, desde faculdade, trabalho, no profissional. E a gente adquire isso para nós não sabemos e não nascemos sabendo. Mas cada um de nós tem o potencial de ser a melhor versão de si mesmo. E logo a seguir ele nos traz outro questionamento, nos perguntando: devemos mudar? E não devemos deixar de mencionar que somos constantemente assombrados por sentimentos de raiva, de tristeza e também assombrados até pelas palavras que as outras pessoas dizem, nos afetando e causando coisas muitas vezes não tão boas. E quem, não sou eu que estou dizendo, ele diz, quem não sonharia em controlar o seu mundo interno e ser senhor de si mesmo? Seu trabalho está tendo pensamentos negativos? Eu só tenho pensamentos negativos. Mas você não escuta, nunca escuta. Sendo assim, tendo a consciência de que temos esta capacidade de mudar, que treinando a nossa mente, cultivando essa prática, a gente tem muito mais autocontrole e paz na nossa vida. E o livro nos traz outra pergunta: podemos mudar? E a resposta é sim, mas a gente não faz pelo simples fato de não compreender isso, por achar que determinada característica ou estes sentimentos, emoções, pensamentos fazem parte de nós. Mas não fazem. A meditação não se trata de dar um fim a todos os seus problemas e sofrimento, mas ela nos traz um espaço entre você e os seus pensamentos. E você me pergunta, será que este espaço resolveria? Vamos dar um exemplo. Imagina quando você está com algum problema, passando por algum sofrimento, talvez emocional. Enquanto você lembra do sofrimento ou da dificuldade, você está ali, sendo perturbado por aquela coisa ruim. E quando você, digamos, em determinado ponto do seu dia, esquece, faz outra coisa, aquilo não some de você, mas ela volta. Parece que nossa mente se encarrega de nos trazer, de nos lembrar: olha só, tem esse problema para resolver, tem esse sofrimento te assolando. Não é tão fácil assim, né? Mas, da mesma forma, seria os benefícios da meditação. A gente cria esse espaço. Você não vai fechar os olhos e respirar e se difundir do seu pensamento e se desligar completamente desta emoção. Mas com a prática, com a constância, você vai ter mais capacidade de criar leves intervalos e cada vez intervalos maiores. Você vai conseguir ficar com a mente serena, plena, sem pensamentos, apenas consciente. Às vezes a gente pensa que quando estamos conscientes é quando estamos pensando, focados em algo, fazendo algo. De fato, sim, mas a consciência, a essência da consciência, a consciência onde poderemos caracterizar como a nossa essência mais pura, é onde não está havendo pensamentos, onde apenas estamos experienciando, seja qual for a atividade na sua vida. Eu acredito firmemente, até falo com experiências próprias, que este espaço pode ajudar muito na sua vida. Digamos, chegou sexta-feira do trabalho totalmente estressado, e aí ao invés de você ligar a Netflix, não há nada de errado, mas parar por 10 minutos, quem sabe antes de dormir também, respirar um pouco, fechar os olhos, tentar ir acima dos pensamentos. Digamos que, vamos dar um exemplo, tem uma rua totalmente lotada de carro o tempo todo. Esta aqui seria a nossa mente. Aqui está passando muitos veículos, que seriam os pensamentos. Quando a gente vai fazer alguma tarefa, né, neste exemplo de chegar sexta-feira em casa,
totalmente estressado, ligamos a Netflix e vamos abaixo dos pensamentos. Nós nos distraímos, nós deixamos os pensamentos ali, mas continuamos, né, numa espécie de consciência abaixo dos pensamentos. E aí quando um episódio acaba, vamos lá, você quer ir diretamente pro próximo, porque você não suporta nem olhar um pouquinho para cima e ver aquele fluxo constante de pensamentos. Mas se você parar, quem sabe por 10, 15 minutinhos, você vai acima. A gente se desloca um pouco dos pensamentos, das emoções, e a gente consegue observar isso de fora. Isso que, cara, é incrível, impressionante e totalmente transformador. Eu gostaria que o máximo de pessoas fizessem essa prática, conhecessem, porque às vezes, né, pelo simples fato de não conhecer, pelo tudo que eu falei até aqui, pelo todos os motivos, as pessoas não se importam muito e não compreendem que isso é totalmente flexível, totalmente moldável. Deixe-me ver o que eu poderia mencionar no livro. É muita coisa, quem sabe eu possa trazer um outro vídeo aqui também. Se vocês curtirem, coloca aqui nos comentários o que vocês gostariam de saber um pouco mais deste conteúdo, ou quem sabe deste livro. Ele traz muitos ensinamentos, né? Eu não vou falar tanto aqui, pois a leitura, né? Não há nada como uma leitura, mas ele nos dá bastante formas, bastante práticas, coisas onde a gente pode focar, mentalizar. Desde a meditação em si, enquanto você está praticando, até quando você está no seu dia a dia. A maneira como você lida com as pessoas e principalmente consigo mesmo. Isso é o mais importante. Ele nos dá também algumas chaves que eu particularmente não conhecia para quem está querendo começar a meditar. Não basta você querer, há algumas habilidades ou pelo menos estados, crenças que você deve incorporar em si mesmo. Ele fala que a motivação por si só, ela não vai te dar constância, te deixar firme por muito tempo. Você tem que também cultivar o entusiasmo. Você tem que estar feliz, contente, fazendo aquilo, não a força. Você tem que ter a disciplina também, mas não fazer a força. Você tem que passar a apreciar a prática por si só, não estar meditando também, e isto é um grande erro. Não pode meditar e ficar assim, bom, cadê os benefícios que o Lucas falou para mim? Cadê? Eu não estou vendo nada, meus pensamentos ainda continuam, minhas emoções ainda continuam desequilibradas. Mas é um treino como qualquer outro. Você começa um esporte hoje, com uma semana você não está muito melhor do que você estava no primeiro dia. Ou seja, é uma prática de degrauzinho em degrauzinho que você vai subindo. E ele nos conta, é muito interessante, ele nos conta níveis avançados, que até o próprio mentor dele, né, os mentores dele, tinha. O Mathieu Ricard é um monge, né? Não é muito impressionante saber, já que meditação, né, são deles, mas você pesquisa na internet, várias outras pessoas, tipo grandes empresários, usam esse tipo de prática para se manter nos trilhos, cara, porque o mundo de hoje é muito acelerado, então a gente tem que manter uma forma, assim como a gente elimina a lixeira quando o computador está lotado de coisa e começa a travar. Temos que fazer esta prática para manter nosso sistema limpo, funcionando perfeitamente, o nosso software, né? E retomando a parte onde o autor ele comenta sobre níveis avançados de pessoas que meditam há décadas. Ele comenta sobre o tipo de pessoa que você se torna, onde você consegue se manter focado por muito mais tempo, consegue olhar diretamente nos olhos de uma pessoa e ficar observando, ouvindo tudo que ela fala atentamente, até para entender e não ouvindo para apenas responder. Ele fala estados que você consegue atingir onde não é qualquer coisa que te atinge, não é qualquer problema, qualquer dificuldade. Você consegue ter uma diluição do seu ego muito maior. É claro que o ego já abre um outro
né, um outro tópico muito abrangente, mas ele fala bastante do ego. Se você sabe um pouquinho sobre o ego, você sabe a importância de não dar trela para ele, não, né, tipo, você diluir o ego, ter um ego saudável. O ego seria nada mais do que o nosso mecanismo de sobrevivência. Ele poderia ser um sinônimo até de pensamentos. O ego seria como uma ferramenta onde nos dá sugestões de acordo com os nossos próprios interesses. O ego é também a sua personalidade, desde o que você gosta, o que você não gosta. Mas o ego, ele está aqui para a nossa sobrevivência. Por exemplo, você quer fazer uma coisa e você se analisa. É como se um pensamento automaticamente viesse para você. Será que eu devo fazer realmente isso? É totalmente benéfico? Será que o perigo de fazer isso vai ser maior do que a recompensa? Ou a recompensa melhor? Então ele traz várias questões assim, onde a gente consegue ter uma visão maior do nosso mundo interno, né? Eu costumo dizer que existe um mundo externo e um mundo interno. Cada um é um universo dentro de si mesmo. Porque se a gente for parar para se conhecer, desde emoções, pensamentos e várias outras coisas que compõem a nossa personalidade, a gente vai perceber que somos dotados de infinitas coisas dentro de nós mesmos. Isso que eu acho muito bom, você ter pelo menos uma compreensão rasa de tudo isso, pode, quem sabe, lhe despertar um interesse para conhecer profundamente, mas eu acredito que o simples fato de ter uma compreensão, pelo menos básica, de tudo isso, pode lhe causar muitas melhorias. Um exemplo disso, vamos dar um exemplo prático aqui. Você vai fazer uma entrevista de emprego. Eu gostaria de conhecer alguém que não fica nervoso, alguém que quer um emprego, que precisa, ou ainda mais um emprego que você amaria fazer aquilo e não seria um emprego porque você gosta tanto que seria divertido, não seria exatamente um trabalho. E você vai fazer a entrevista. Quem não ficaria nervoso, ansioso? Essas emoções que causam a gente quando tem grandes momentos decisivos em nossa vida. Aí, né, a meditação, o autoconhecimento, você saber se manter nas trilhos, respirar fundo. Me fala se isso não te ajudaria nesse momento. É claro que isso é involuntário e é inevitável. A gente não tem como expurgar esse acúmulo de emoções, mas a compreensão nos traz a capacidade de lidar melhor com isso. Eu encerro esse vídeo, eu agradeço pela sua atenção. Coloca aqui nos comentários o que isso trouxe para você de reflexão, ou o que você gostou, o que você faria. Se você já fez, coloca aqui a sua experiência, eu adoraria ouvir. Eu te convido também para fazer parte dos Leitores de Mil Vidas, um grupo lá no Facebook onde a gente tem essa troca de ideias, onde eu gostaria muito de formar um grupo de pessoas onde a gente tem a mesma vibe, vibramos na mesma frequência para a gente conversar sobre esse tipo de coisa, pois, né, eu falo aqui com a câmera, mas com pessoas seria muito mais interessante. Eu agradeço essa atenção, se inscreve no canal, porque eu amo fazer isso e, né, é um prazer estar aqui. E com a sua contribuição, né, nós chegaremos mais longe, atingiremos mais pessoas e, quem sabe, tornaremos este mundo, ou pelo menos o nosso mundo interno, um pouco melhor a cada dia. Eu agradeço e até a próxima.